Nós vamos para as duas últimas exposições e, em seguida, para a conclusão. Quero agradecer e passar a palavra à doutora Paula Arcanello Storto, que representa o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração com Foco, colega advogada formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito pela USP e atua em projetos da sociedade civil. A senhora tem a palavra. Em seguida, a última intervenção da professora Maíra. Cadê está? Bom, excelentíssimo ministro Flávio Dino, demais autoridades presentes, representantes da sociedade civil, senhoras e senhores, também a juíza doutora Amanda, que está ajudando e conduzindo com bastante envolvimento e maestria todo esse processo. Meu nome é Paula Arcanello Storto, eu represento aqui o CONFOCO, que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que eu integro na qualidade de pesquisadora do NEAT, do Núcleo de Estudos Avançados em Terceiro Setor da PUC de São Paulo. Sou também advogada e mestre em Direito e milito há mais de 25 anos na área do direito do terceiro setor. Eu agradeço a oportunidade de contribuir nesse espaço democrático de escuta e construção coletiva. E eu falo aqui representando com foco as organizações da sociedade civil que estão nesse Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, missão que eu represento aqui com muita honra e responsabilidade. O Confoco é um espaço institucional de diálogo entre governo e organizações da sociedade civil, vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República, que foi criado pela Lei 13.019, de 2014, o chamado MIROSC, num processo legislativo que, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar e discutir em audiências públicas também na Câmara e no Senado Federal. E, desde então, a gente já discutia a importância do olhar para as emendas parlamentares, que, naquela época, ainda manejavam uma parte muito inferior do recurso público, né? Nesse contexto, e no Confoco, nós acompanhamos as discussões aqui travadas nessas ações estruturantes. E falo aqui da importância da Lei 13.019. Né? A Lei 13.019 ela é um marco legal suficiente para regular as relações de parceria no momento em que esse recurso ingressa na organização da sociedade civil. Então, temos toda uma questão de orçamento público, de pacto federativo, equilíbrio dos poderes que estão colocados, mas no momento em que esse recurso ingressa numa organização da sociedade civil, a Lei 3.019 já tem uma regulação totalmente completa, com exigência de transparência e rastreabilidade sobre esses recursos, né? E aqui eu destaco 3 aspectos da lei que eu gostaria de validar e trazer aqui para a reflexão dos senhores. O primeiro é que a Lei 13.019 é a primeira lei nacional que regula parcerias entre o Estado brasileiro e as organizações da sociedade civil. E ela assumiu um grande desafio, que foi organizar o Estado brasileiro para essa tarefa. Porque, historicamente, as relações de parceria eram reguladas por instruções normativas, portarias ministeriais, com um grande descompasso e uma enorme desorganização do ponto de vista da atividade administrativa de fomento e celebração de execução de políticas ou projetos com organizações da sociedade civil. E a Lei 13.019, nesse contexto, ela traz uma importância muito grande para as etapas que aqui a gente ouviu falar muitas vezes nessa audiência pública: planejamento e seleção. Planejamento é a primeira etapa que o legislador e o movimento de organizações da sociedade civil que militou pela aprovação dessa lei, né, buscando justamente uma regulação que fosse capaz de valorizar a boa execução dessas políticas de parceria. E o planejamento é uma etapa muito importante, a seleção da organização da sociedade civil e depois a execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas. E a gente percebe que o Instituto das Emendas Parlamentares, como vem sendo realizado, ela afasta por completo o planejamento e a seleção, haja vista a impositividade e, muitas vezes, que o recurso já tem um destinatário final, né? E isso tem uma relação muito forte com toda essa questão
da necessidade de planejamento da política pública e do papel do Poder Executivo nesse planejamento, né? Eu acho que essas falas foram trazidas aqui pelo próprio professor Fernando Scaff no início e também outros colegas aqui, a professora Paula também, que trouxe a questão da finalidade na aprovação, né, no processo da emenda parlamentar. E o terceiro e último ponto de destaque da Lei 3.019 que eu quero trazer é que ela já tem processos robustos de controle e transparência sobre as organizações da sociedade civil que executam recursos repassados por emendas parlamentares. Então, há uma questão de controle e fiscalização, comissões de monitoramento e avaliação, sanções administrativas, né, que podem ser aplicadas, a exigência de análises técnicas, visitas técnicas, relatórios, enfim, um sem número de atividades, normas e regras previstas na lei de prevenção de conflito de interesses entre parentescos, dirigentes de agentes públicos, aplicação de lei de improbidade administrativa, exigência de transparência com publicação nos sites, nos sítios eletrônicos das organizações. E aqui a gente traz o paralelo, inclusive, de uma realidade trazida pelo quem me antecedeu da Transparência Internacional, o Guilherme também. Sabemos que os municípios brasileiros têm uma dificuldade enorme de cumprir a lei de acesso à informação. Você imagine, às vezes, pequenas organizações, como foi dito aqui, da causa LGBTQIA+, de mulheres quilombolas, de, enfim, tantas outras atividades que, por vezes, se beneficiam, se engajam num processo público lícito e válido e vigente. E recebem um recurso e, ao executar esse recurso, são sufocadas por uma sobrecarga de controle e por um julgamento social de que elas estejam cometendo alguma irregularidade por acessar uma emenda parlamentar. Isso é grave. E a gente pede que a sensibilização de vocês para que, na regulação dessa parceria, ou inclusive nas normas novas que venham a ser editadas, ou nas orientações que saiam desse tribunal, se olhe para a existência desse emaranhado normativo que caracteriza a regulação das organizações da sociedade civil, a existência dessa sobreposição de mecanismos de controle que muitas vezes geram burocracia e descontrole, e atentem para a necessidade de que este processo estruturante não seja um veículo de sufocamento ou de interferência estatal em organizações da sociedade civil. E a gente sabe que, quando a gente conversa e olha até, enfim, para as questões internacionais ligadas aí à democracia, porque as nações, enfim, fracassam, é possível identificar como os regimes autoritários também têm estratégias claras de sufocamento das organizações da sociedade civil por meio do financiamento, né, da criação de barreiras e dificuldades dessas organizações. Então, é muito importante trazer esse olhar para que esse processo estruturante, muitas vezes, por não olhar com um cuidado mais profundo para essa organização, que é a executora final, muitas vezes, nem sempre, do recurso público repassado via emenda, né, seja sufocada e tenha uma espada de Damocles sobre sua cabeça que pode ser usada de uma maneira, enfim, pouco republicana, não isonômica, né, e, muitas vezes, tendo como objetivo maior atacar a bandeira que essa organização carrega e os direitos que ela busca garantir, muito mais do que uma mera questão de controle e boa execução de recurso público. Então, esse é um alerta importante que a gente traz aqui em nome de toda a sociedade civil que está no Confoco, e também trazemos essa questão da valorização do próprio Conselho e da Lei 13.019 como elementos suficientes para regular o tema das emendas parlamentares sob o ponto de vista das organizações que as executam, né? Então, tem questões, por exemplo, ligadas à questão federativa e de que exista uma vinculação territorial entre o parlamentar e a organização que recebe a emenda, né, que seja do mesmo estado, alguma coisa nesse sentido.
E isso é um problema, muitas vezes, até nessas organizações de saúde, muitas vezes hospitais filantrópicos, que atendem pessoas que vêm do Brasil inteiro e que, com esse deslocamento do orçamento público, do Poder Executivo para o Parlamento, via emenda parlamentar, ela perde uma fonte de financiamento no Executivo, passa a depender do recurso de emenda parlamentar e, às vezes, não consegue receber esse recurso por uma questão formal ali do território, onde ela está com a sede instalada, sendo que ela tem organizações e atende pessoas de todo o Brasil, né? Então, eu queria deixar aqui esse recado e também relembrar o CONFOC, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, como um espaço importante de articulação, de discussão, de observação, de controle social das relações de parceria entre Estado e organizações da sociedade civil. E a gente produz muita informação e sugestões também de boas medidas a serem tomadas, sim, para a moralização e necessidade de um olhar cuidadoso para o gasto do recurso público, mas também que não vulnerabilize as boas organizações da sociedade civil, que são inegáveis parceiras do Estado brasileiro para uma maior eficiência, abrangência e inovação da gestão pública e da nossa democracia. Muito obrigada. Obrigado, senhora, doutora Paula, e quero mais uma vez louvar o trabalho da juíza Amanda, da juíza Trícia, que compuseram, junto comigo, um painel bastante representativo, e veja que a perspectiva que a senhora traz agrega em relação a todas as outras dezenas de disposições, e como elemento de reflexão, sem dúvida, porque é preciso encontrar um termo de equilíbrio que permita que não haja entidades fantasmas, entidades que cumprem 8 objetos diferentes, e que atuam até, quem sabe, no país todo, sem o critério que não é relativo à entidade, e sim à destinação da emenda por conta de um critério que está na primeira decisão de agosto, que eu chamei de aderência federativa, porque nós tivemos, e esse é um elemento, né, de reflexão, em que parlamentares, por exemplo, senadores que conceitualmente, constitucionalmente representam um Estado, alocando recursos em outro Estado para um projeto que não era nacional. Claro que há instituições nacionais, e eu poderia citar 10 de enorme importância na área da saúde, por exemplo. Cito aqui, à guisa de exemplo, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, podia citar mais 10. Evidentemente, os senadores do país todo, o Hospital Sara aqui de Brasília, e do Maranhão também, que há também o Hospital Sara lá, são entidades regionais e nacionais. Mas a questão não era bem essa, era de outra natureza, e nós criamos essa ideia da aderência federativa e fizemos... Doutora Amanda, a senhora é médica? Não estou entendendo uma linha do que a senhora escreveu aqui. Eu achei que ela era juíza. A senhora vai já... Bem lembrado, a juíza Amanda, traduzindo, né, interpretação autêntica, se dizia antigamente, que em maio houve uma decisão para o Legislativo e o Executivo normatizarem essa temática, porque nós fizemos esses experimentos bem incipientes. O que nós pedimos no começo era assim, plano de trabalho e publique a prestação de contas no site. Como a senhora lembrou, está na Lei 3.019. E há auditorias da CGU, e aí nós vamos avançando, e daí essa decisão que a juíza Amanda me lembra, mas, sem dúvida, muito importante a sua reflexão, porque compreendo bem e, aliás, sinto falta, como brasileiro, de uma sociedade civil mais viva, mais pujante e capaz de conformar melhor as políticas públicas no Brasil. Muito obrigado pela sua colaboração.